Oi pessoal, estamos começando a nossa segunda aula da disciplina Negociação Empresarial e hoje falaremos sobre conflitos, algo que discutimos na primeira aula, né, que diante das mudanças que vem acontecendo hoje no mundo, nas organizações, então que hoje existem os conflitos e a gente fala que para todo conflito existe um processo de negociação. Então a gente vê que há interesses diferentes em toda a organização, seja ele pessoal ou organizacionais, e a gente fala sobre a negociação e a barganha, que são processos associados utilizados para a resolução desses conflitos, que são essas diferenças de interesses e preocupações geradas. A gente fala que um conflito em si, existem duas maneiras de encará-los. Uma negativista, que encara o conflito como algo apenas prejudicial, que deve ser evitado a todo custo, ou caso não se possa evitá-lo, pelo menos ter seus efeitos minimizados. E uma outra forma de encará-lo é uma positivista, que é a maneira de encarar o conflito de maneira positiva, procurando verificar aquilo que ele pode trazer de benefício, em termos de diferenças de opiniões e visões. É uma possibilidade de aprendizado, de enriquecimentos pessoais e culturais, de crescimento num todo. Neste caso, já que sempre existem também aspectos negativos, a gente vai estudar uma maneira de minimizá-los, né? De minimizar os seus efeitos, reforçando, por outro lado, todos esses aspectos positivos que o conflito traz. E a forma também, a gente fala, né, da negociação e a barganha, que consiste em ofertas e contra-ofertas, que seriam concessões trocadas entre as partes para alcançar um resultado aceitável. Então, como a gente falou no caso da laranja, né? Então, se tivesse feito a negociação ganha-ganha, seria uma forma de trocar pelas suas necessidades, pelos seus interesses, não necessidades, mas pelos seus interesses específicos. Então, esse é a barganha, e a negociação já é um processo nos quais as partes decidem junto o que irão dar e receber em troca. Análise de conflitos. Análise de conflitos. A gente fala então aí sobre alguns tópicos, 5 tópicos, que seria o quê? O primeiro tópico, né, uma análise de competição, que é um passar em cima do outro, uma parte passar em cima da outra, né, sem se preocupar com suas necessidades individuais, com seus interesses individuais. A gente tem outra parte de acomodação, né, nessa análise de conflito, que eles se acomodam pela situação, com a situação. Então, eles não fazem muita diferença, eles não lutam muito pela diferença e pela solução do problema, do conflito. A abstenção, o que seria isso? São partes neutras também, que nunca chegam a lugar nenhum, é uma posição que eles não assumem e acabam não chegando a uma posição positiva, né? Um acordo em si. A colaboração, que ele acaba verificando as necessidades de ambas as partes e acaba ali trocando uma ideia e traz um acordo positivo. E a transigência, que seria o quê? Uma satisfação parcial. Aqui é muito utilizada a questão da barganha, né? Que é através de troca. Então, é a troca de interesses ali, não é uma solução totalmente correta, mas chega-se a um acordo aceitável, a gente fala um acordo parcial. Mas caso as partes não consigam chegar a um acordo em comum, pois já chegaram a tal situação que o impasse sem conseguir a satisfação total, as partes podem recorrer à terceira parte, que é chamada de mediador, que possui 4 básicas funções. A mediação que ele tenta utilizar, ele é neutro na situação, tenta utilizar de forma totalmente razão, né, e o seu poder de convencimento para chegar no acordo. Então, ele é neutro, utiliza a sua razão e o seu poder de convencimento. Depois a gente tem o árbitro, que significa o quê? Ele usa de sua autoridade. Esse mediador, essa função do mediador, ele pode ser algo desejado pelas ambas as partes,
ou até mesmo imposto por lei numa negociação, tá? Ele que vai chegar à questão do acordo final. O conciliador, que ele é totalmente informal na situação, que ele levanta os fatos, interpreta e tenta convencer a parte até chegar a uma conclusão, convencer as partes até chegar a uma devida conclusão. E o consultor, o que seria o consultor? Ele tem uma habilidade para isso, ele é neutro também e ele utiliza muito dos meios de comunicação e da análise, né? Então ele é uma pessoa certa para uma decisão. Então ele utiliza de sua comunicação, de seu conhecimento, de toda a sua habilidade de negociação. Como o ditado diz, né? Numa negociação, a terceira parte tem sempre o lado de um, lado do outro e o lado certo, né? Então, assim, com devida comunicação, ok, com devido esclarecimento, com devido poder de convencimento, chega-se a um acordo. Então, são essas 4 funções do mediador. E aí tem algumas abordagens exploradas sobre a análise de conflitos, né? Que existem naturezas diferentes para os conflitos. E a gente precisa entender esses interesses, né? Essas naturezas, que são os conflitos de interesses. Cada um tem um interesse no acordo final. A gente tem um conflito de necessidades. Cada participante dessa negociação, né? Desse acordo, ele pode ter uma necessidade específica, né? Ele não tem a mesma necessidade. Volta lá o fato real, o textinho que a gente trabalhou na questão da laranja. E os conflitos de opinião. A gente sabe que todo ser humano ele tem uma opinião sobre um assunto, uma opinião sobre determinada abordagem, e aí ele defende isso. Então a gente precisa entender essas naturezas diferentes para poder saber chegar à raiz do problema e a tomada de decisão, que a gente vai ver um pouco mais para frente da disciplina, correta, né? A tomada de decisão correta. E aí, dentro dessa abordagem ainda, a gente fala sobre os 6 passos positivos que podem ser seguidos no processo de resolução de conflitos. Muito importante, tópicos muito importantes. Primeiro, ter em mente o enfoque, que é a solução de conflitos. Não perder esse detalhe, que eu preciso solucionar esse conflito. Não perder esse foco principal. Saber ouvir, que esse é um ponto muito importante, né? E a outra parte sempre deseja. Então as duas precisam serem discutidas, né? Fazer perguntas, porque aí sim eu vou entender melhor a outra parte, eu vou saber negociar. Então eu inicio o processo de negociação e aí depois eu entro com essa parte de conhecimento para dar um desenvolvimento nessa negociação. Então é muito importante fazer perguntas para me entender em que ponto tá. Manter sempre aberto, que eu preciso resolver. Não adianta eu chegar num conflito, num processo de negociação, onde eu tenho uma mente fechada e que vai ser assim e ponto final. Eu preciso estar aberto, que eu preciso solucionar um problema. Propor alternativas, sempre mostrando para ambas as partes, né, para o outro lado da negociação, que existe uma alternativa, então tem uma consequência, tem pontos positivos e negativos, e principalmente separar as pessoas do problema, né? Ter como foco o conflito a ser resolvido, esquecer da parte pessoal, da personalidade da outra forma, tá? Questões pessoais separadas, questões pessoais do processo de resolução de conflitos. E aí a gente termina com nessa segunda aula com níveis de conflito, né? Existem 4 níveis. Tá vendo como o conflito, a análise de conflito, ela é muito complexa. Então tem vários tópicos para serem abordados para me trabalhar de forma correta na tomada de decisão. É o conflito intrapessoal, que é um conflito interno, individual. É um conflito interpessoal, que aí é entre as pessoas, entre as sociedades. Isso principalmente é um conflito entre diferenças. É um conflito intragrupo, que significa dentro do meu grupo existem conflitos ali de interesses.
então acaba trazendo algum tipo de problema. E tem um conflito intergrupos, que é de um grupo para o outro, né? A gente cita exemplo de um país para o outro, uma guerra, né? Que isso é o quê? De um grupo para o outro com uma série de interesses diferentes. Então a gente está finalizando a nossa segunda aula de negociação empresarial e até a próxima, pessoal!